20º dia, restaurando a comunhão quebrada. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. 2 Coríntios 5:18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa, um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos, ou seja, o ministério da reconciliação. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar a ter bom relacionamento uns com os outros. Paulo escreveu: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Uma vez que Cristo quer que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros, perder a comunhão é um testemunho deplorável para os que não creem. Foi por isso que Paulo ficou tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias, chegando até mesmo a apresentar uns aos outros perante o juiz. Ele escreveu: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, ele disse: digo isto com toda a veemência que posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque fazer a paz é um trabalho árduo. Como você foi moldado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito de sua vida na terra é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar nele, é na verdade covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Algumas vezes, precisamos evitar conflitos. Outras, precisamos criá-los, e ainda outras, precisamos solucioná-los. É por isso que precisamos orar pedindo a direção contínua do Espírito Santo. Pacificar também não é acalmar. Sempre desistir, agir como capacho e permitir que os outros sempre o atropelem não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a voltar atrás em muitas questões, sustentando seus argumentos em face de uma oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como crentes, Deus nos chamou para ajustar nossos relacionamentos uns com os outros. 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse sobre o problema com Deus. Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito, em vez de fofocar com um amigo, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem a sua ajuda. Todos os seus relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs seus salmos, use oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações. Grite por sua ajuda.
Ele nunca fica surpreso ou chateado com a sua raiva, mágoa ou insegurança, ou qualquer outra emoção. Diga-me, portanto, exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem suas razões em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, qualquer amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, você está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago notou que muitos de nossos conflitos são causados por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, porque não pedem. Em vez de confiarmos em Deus, confiamos que os outros nos farão felizes, e então nos zangamos quando eles nos decepcionam. Deus diz: por que vocês não vêm primeiro a mim? Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou, até mesmo que tivesse procedência sobre o culto de adoração. Ele disse: se você entrar no lugar de adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone a sua oferta, deixe-a imediatamente, procure este amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique procrastinando, arrumando desculpas, nem prometa: dou um jeito nisso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Ele faz que as mágoas se aprofundem. Agir rapidamente também reduz os danos espirituais para você. A Bíblia diz que o pecado, o que inclui conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram a ele que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Lembram também que com a sua raiva você só está se ferindo. O sucesso de uma conferência de paz em geral depende de escolher o momento e o local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou se for ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estão tranquilos. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Paulo aconselhou que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A frase cuidar de é a palavra grega skopos, de onde formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa prestar total atenção. Concentre-se em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre como elas se sentem. Apenas ouça-as e deixe-as descarregar emocionalmente, sem ficar na defensiva. Assinta com a cabeça, sinalizando que compreende mesmo quando não concorda. Sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos.